O Papa convoca o seu melhor exorcista para cuidar de uma situação que colocará em jogo tudo o que ele sabe sobre a Igreja Católica, deixando-o frente a frente com um demônio muito poderoso. Eu sou o Lucas e esse é o Geekoscópio e hoje vamos acompanhar a história do Exorcista do Papa, estrelado por Russell Crowe, que vai ganhar um resumaço aqui. E pessoal, estamos quase nos 10 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também manda ver no like para bater aquela meta de 100 likes por vídeo e bora lá. O filme se inicia em 4 de junho de 1987 em Tropea, na Itália. Padre Gabriele Mortis chega com a sua motoca para investigar um rapaz aparentemente possuído. A família age normal enquanto o garoto agoniza, o que é estranho. Antes de iniciar, ele o interroga, afinal muitos de seus casos eram problemas psicológicos. Ele quer saber como é o inferno, pergunta o nome da entidade e busca entender se são realmente sinais de possessão. Depois de constatar que realmente era um demônio, ele orienta a família a rezar e inicia o processo. Depois de cenas de agonia, ele consegue extrair o demônio e transferir para um porco, finalizando-o em seguida. Enquanto isso, na Espanha, uma família se muda para uma antiga abadia que está em reforma. Julia e seus dois filhos, Amy e Henry, precisam se adaptar à nova realidade e aos novos costumes do local. Enquanto isso, no Vaticano, o padre Gabriel conversa com outros cardeais, afinal ele sabe que alguma coisa não tá cheirando bem ali pra ele. Ele se mostra brincalhão e conversa com outro padre sobre São Miguel não ter matado Satanás quando teve a chance, e o outro padre se propõe a defender Padre Amorte se ele precisar, mas ele deixa claro que a fé dele não precisa de proteção. De volta à Espanha, conhecemos Padre Esquibel, que estava conhecendo o local. Descobrimos que Julia herdou a abadia de seu marido, que morreu um ano atrás. Amy se mostra rebelde, ela fuma lá dentro e a mãe não gosta não, dá um puxão de orelha nela. Depois de se instalarem, Amy começa a ouvir batidas estranhas do banheiro, mas supõe ser o irmão, afinal Harry estava ali com uma máscara assustadora, então ela acha que era só uma brincadeira dele. Harry é curioso e desbrava o local. Enquanto passa pelos funcionários que estão trabalhando na reforma, ele ouve coisas estranhas e encontra uma fissura através da parede. Ele se aproxima e percebe que a fissura está aumentando, como se algo estivesse buscando fugir dali. Estranhando o sumiço do filho, Julia procura por ele e tenta conversar com Amy após ter dado um puxão de orelha nela. Eles estão bravos com a mãe porque não queriam ir pra lá, então Julia precisa da colaboração de Amy, já que Harry não fala muito desde que o pai morreu. Enquanto isso, na Itália, alguns dias depois, já em 2 de julho de 1987, o padre Gabriel leva um puxão de orelha dos cardeais. Ele fez um exorcismo sem autorização, aquele lá do começo do filme, o que burlava os ritos da igreja. Ele é questionado sobre 98% de seus casos serem encaminhados a médicos e psicólogos, mas ele sabe que 2% restantes é um mal e é neles que ele atua, mas no fundo ele sabe que a galera ali não bota fé nele. Afinal, eles querem tirar o cargo dele de exorcista-chefe. Gabriel se irrita e se tá ruim é pra falar com o chefe dele, também conhecido como o Papa. De volta à Espanha, coisas estranhas começam a acontecer naquela casa. Julia ouve coisas pelos aposentos e vai visitar Henry, que está dormindo. O problema é que ele já tá possuído por alguma coisa que faz ele acordar subitamente. Outros funcionários veem a rachadura na parede e ao tentar enxergar melhor acendendo um isqueiro, causam uma explosão que faz com que toda a equipe seja retirada do local após alguns ferimentos. Henry começa a convulsionar e se mutilar, falando que todos ali vão morrer. Julia leva ele ao hospital e os médicos constatam que está tudo bem com ele e até acham que pode estar relacionado à morte do pai de um ano atrás e sugerem que ele busque um psiquiatra. Algum tempinho depois, na abadia, enquanto Henry está dormindo, Julia busca a ajuda de um especialista e de repente as luzes se apagam. Enquanto Amy busca um disjuntor, Julia é agredida por Henry, que mostra outros machucados pelo corpo. Ele pede por um padre, mas assim que o padre Esquibel chega, ele é arremessado para fora. Henry então chama por outro padre. No Vaticano, a informação chega até o Papa. O Papa acredita nos relatos do padre Amorte, entrega documentos e manda ele lá para a Espanha. Afinal, aquelas manifestações estavam acontecendo em um local sagrado. O Papa alerta que aquele local causou grandes problemas à igreja no passado. Padre Amorte vai até lá com a sua motoca e é recebido pelo padre Esquibel. E descobrimos aqui que ele se chama Tomás Esquibel. Vamos chamá-lo então de Padre Tomás para ficar mais fácil. Ele se limpa com água benta e bebe whisky para aliviar a garganta. Eu acho que ele tá um pouquinho nervoso. Julia não entende o interesse da igreja em seu filho, mas o padre Amorte vai vê-lo mesmo assim. Começa a rezar e a atuar, mas a entidade reluta no corpo de Henry. O padre constata que é um demônio mesmo, que não era muito difícil de perceber, né? O padre Amorte começa a interrogar, quer saber informações e o nome dele, afinal daria para controlá-lo sabendo essa informação. A entidade intima o padre, mostrando que consegue movimentar coisas. A entidade então usa a fraqueza do padre para atormentá-lo, revive lembranças da guerra, onde somente o padre saiu vivo enquanto seus amigos morreram. A entidade vomita um pássaro vermelho, o que assusta o padre mais ainda. Afinal, ele sabe demais sobre a história de vida do padre. O padre Amorte conversa com Julia e avisa que só a fé pode trazer o garoto de volta. Julia explica que Henry viu o pai ser morto e o padre entende que esse trauma e sofrimento pode ser uma brecha para a entidade entrar, pois isso deixou o garoto vulnerável. A mãe também sofre pela perda, mas o padre diz que o amor de mãe se assemelha ao amor de Deus e que era isso que
queria salvar o garoto. Enquanto isso, Amy continua a ser atormentada, mas ninguém percebe ainda. Enquanto aguarda, Padre Amorth pede pro Padre Tomás se confessar, afinal ele percebe que a entidade está usando isso contra eles. Padre Tomás fala que faz 8 meses que não confessa, então o Padre Amorth o absolve rapidamente, afinal precisa dele para ajudar no exorcismo. Eles iniciam o rito. O exorcismo parece correr bem, até que o Padre Amorth percebe que a entidade entrou em sua mente novamente. Ele revive memórias de uma mulher que morreu nas mãos do padre, e ele também usa memórias de Tomás para atormentá-lo, mostrando que ele se relacionava com outras mulheres. Tomás se desespera por ter seu segredo revelado e ataca o garoto. Saem do quarto e o Padre Amorth fica assustado com o poder daquela entidade, que disse que o padre havia mordido a isca. Enquanto isso, no Vaticano, o Papa recebe os registros da abadia para que ele possa estudar e entender melhor do que se trata. Na Espanha, o Padre Tomás se mostra abatido. Ele está triste por ter revivido aquele pecado, mas o seu amor por Deus foi mais forte do que o amor pela garota, por isso ele a deixou. O Padre Amorth então o absolve de seu pecado e fala do seu próprio. A garota que aparecia em suas memórias se chamava Rosário e que era culpa dele que ela tenha morrido. Eles precisam saber o nome da entidade, mas a frase de que ele havia mordido a isca chama sua atenção. O Padre Amorth tenta entender e lembra que o Papa tinha dito que aquele local já trouxe problemas à igreja no passado. Decide investigar e encontra um poço cheio de crânios com o símbolo do Vaticano. Após essa descoberta, muitas coisas começam a acontecer na abadia. Cruzes viram de ponta cabeça, atormentando Júlia. Padre Tomás também começa a sofrer tormentas e Amy continua a ouvir batidas na parede. Incomodado, Padre Tomás vai até Henry, que aparentemente está dormindo, mas ele é atacado e tem um pedaço de sua orelha arrancada. Amy é arremessada longe e perseguida, enquanto Júlia também percebe que algo não está certo em sua cama. No poço, o Padre Amorth percebe as caveiras nas paredes e acende um pano com fogo para tentar enxergar melhor, mas ao jogar o pano, tudo se explode. Ao voltar para dentro, o Padre Amorth tenta socorrer a mãe que está sendo engolida pela cama. Depois de conseguir, vai ajudar o Padre Tomás, que tentava salvar Amy. Enquanto isso, no Vaticano, o Papa começa a ler os registros da abadia e percebe que muitos foram editados, impedindo que qualquer pessoa pudesse descobrir alguma coisa. Na abadia, Júlia e Amy finalmente dormem, dessa vez diante dos padres, né, para tentar ficar um pouquinho mais protegida. Padre Amorth e Padre Tomás conversam e sabem que a entidade só está causando distrações por ali. O Padre Amorth então leva o Padre Tomás ao poço para mostrar o que encontrou. Dentro do poço havia o símbolo da Inquisição Espanhola, um período obscuro da igreja, e aquelas caveiras eram vítimas que não quiseram se converter. Eles investigam o buraco que Harry encontrou e descobrem que lá dentro existe um símbolo com 2 chaves cruzadas, que é o símbolo do Vaticano. O Padre Amorth derruba aquela parede e vê que há uma porta, e ao descobrir, Henry também sente. Constatam que ali é uma catacumba onde enterravam os mortos, e ali dentro estava o corpo do cardeal protetor dentro de uma prisão e que tudo ali era protegido para evitar fugas. De volta ao Vaticano, o Papa encontra algo escondido nos registros, e ao ler, vê que é um relato tão forte que faz com que ele tenha um ataque do coração. Na catacumba, Padre Amorth busca uma chave para seguir em frente, e ela está dentro do cadáver. Abrem a porta e enquanto isso, Amy não está mais dormindo com a mãe. Padre Amorth e Tomás seguem adiante e encontram outro local onde o gás e o cheiro de enxofre estão mais fortes e há mais tumbas ali. No hospital, o Papa pede para contar ao Padre Amorth o que ele encontrou, mas ao tentar fazer isso, ele vomita sangue na cara daquele cardeal que tinha duvidado do Padre Amorth no começo do filme. Já na tumba, eles encontram um frei com um livro com o símbolo da Inquisição. O Padre Amorth lê o histórico da possessão e constata que ali ocorreu um caso de múltiplas possessões, onde o próprio exorcista foi possuído. Isso aconteceu em 1475 e descobrem que foi através desse frade possuído que a Inquisição se iniciou, causando um longo período sangrento para a igreja. A igreja então sabia daquilo e enterrou toda aquela história ali naquele lugar. Enquanto isso, Júlia acorda e percebe que Amy não está mais ali com ela. Ela pega um tranquilizante e busca pela filha ali pela abadia. Vê os filhos juntos no quarto, falando juntos e agindo de maneira muito estranha. Júlia consegue puxar Amy para perto de si. De volta à tumba, Padre Amorth lê que 200 anjos foram enterrados na terra em lugares diferentes e ali havia um deles e eles foram enviados para destruir a igreja. E ao ler mais, descobre que a entidade que estava em Henry se chama Osmodeus e agora ele podia controlá-lo, afinal sabia o seu nome. Enquanto isso, a entidade ataca Amy e Júlia, elevando elas no ar. Deduzo que ele poderia ter atacado todo mundo ali antes, então, mas não vamos entrar nisso não, né? O fato é que Amy consegue aplicar o sedativo em Henry e o amarram na cama. Padre Tomás liga os pontos e constata que o demônio se alimentava de exorcistas, assim ele usaria o corpo para se infiltrar na igreja católica. Padre Gabriel entende a ameaça e se confessa novamente. Ele conta que após ter sobrevivido à guerra, notou que foi poupado e por isso passou a servir a Deus, e que enquanto analisava Rosário, achou que ela estava mentindo para ele, inclusive durante um dos encontros ela havia comido um pássaro vermelho. Isso explica
explica o pássaro que Henry vomitou algumas cenas atrás, tudo para atormentar o padre. Sobre Rosário, o padre Amorth explica que ela tirou a própria vida pois estava com um distúrbio mental, e ele se culpa por não ter ajudado ela quando ela realmente precisou dele. Padre Tomás o absolve de seus pecados, e agora que ambos confessaram seus pecados, é hora de botar a mão na massa de novo. Padre Amorth benze todos ali e alerta sobre o que o demônio pode fazer. Henry está cada vez mais deformado e expõe seu plano de querer possuir o Padre Amorth. Mais uma vez usa Rosário e as mulheres de Tomás para atormentá-los. Padre Amorth então usa o nome da entidade para tentar controlá-lo e tudo silencia. Henry pede por ajuda, sente muita dor e de repente marcas surgem em sua barriga dizendo Deus não está aqui. Henry apaga e todos percebem que agora o demônio está em M, que se contorce, sobe no teto e começa a atacar todo mundo. Padre Amorth é atacado por Henry enquanto Julia é atacada por M. Como não tem ninguém para atacar o Padre Tomás, ele é levado no ar pelo colarinho clerical. Julia é ferida durante o ataque e ao perceber que todos ali correm risco de morrer, ali mesmo o Padre Amorth entrega sua vida a fim de salvar todos ali. E quando isso acontece, todos os ataques são cessados e até o Papa é salvo. Julia, M e Henry fogem dali enquanto há tempo, mas agora Padre Amorth está possuído. Agora que o demônio conseguiu o que queria, imagens de Jesus no Vaticano começam a sangrar, mostrando que agora a entidade se infiltrou na igreja. Desesperado, o Padre Amorth tenta tirar sua própria vida, mas a entidade impede, pois quer que o seu corpo vá pessoalmente ao Vaticano. Padre Amorth vai à tumba do frade e ia acender um isqueiro para explodir tudo, mas Rosário aparece disfarçada de Maria para atormentar o padre novamente, assim impede que ele faça mais um estrago. Padre Tomás chega, mas já era tarde demais. O Padre Amorth está no trono completamente tomado pela entidade. Padre Tomás não vê opção a não ser tentar um exorcismo e até consegue, mas a entidade assume a forma de Rosário e de sua antiga amada, que atacam os dois padres. Padre Tomás usa sua medalha ungida e explode a garota numa nuvem de sangue, enquanto o Padre Amorth usa seu crucifixo para enfraquecer Rosário, que cai no poço e morre. Juntos eles conseguiram destruir e derrotar o demônio. De volta ao Vaticano, Padre Amorth leva Padre Tomás para conhecer o Papa. Ambos são parabenizados, mas a congregação pede um relatório do ocorrido. Agora eles acreditam nele, afinal ainda há 199 locais na Terra onde Deus não é bem-vindo, e o Padre Amorth ao lado do Padre Tomás está disposto a tentar derrotar todas essas entidades. E aí, o que vocês acharam do filme O Exorcista do Papa? Me conta aqui nos comentários e não deixa de conferir esse outro vídeo aqui com uma história bem legal também que vai te surpreender. Muito obrigado por assistir e tchau! Vejo você no próximo vídeo.